Bom dia a todos. Aqui estamos mais uma vez, então, para fazermos a devolutiva da segunda VA, né, de Periodontia 2, com as questões gabaritadas e comentadas. Quem vos fala é o professor Henrique, e as minhas questões aqui no nosso esquema são enumeradas do número 8 ao número 16, ok? Então, a questão 8, ela aborda a situação da reavaliação do paciente, né? O enunciado vem dizendo, segundo Wilson e colaboradores, em 1987, pacientes em terapia periodontal de suporte apresentam 0,06 chances de perda do elemento dentário ao ano, um índice muito menor quando comparado a estudos anteriores em que os pacientes realizavam tratamento periodontal, mas não recebiam um acompanhamento dessa doença pelo profissional cirurgião dentista. Segundo Linde, a consulta de manutenção consiste em 4 diferentes etapas que, ordenadamente, constituem-se em quê? Então, a questão ela aborda quais são as etapas e em qual sequência que a gente deve seguir, né, corretamente essas consultas. As abordagens, as afirmativas que vocês receberam aí, ela vem tratando, se vocês observarem, vocês de cara podem eliminar aquelas que falavam no início já fazendo o tratamento dos sítios reinfectados. Não é por aí que a gente começa. A gente também não começa a nossa abordagem ao paciente pela motivação. Então, tem duas afirmativas que começam pela motivação. Também está errado. E sobraram duas que começam corretamente, pelo exame, reavaliação e diagnóstico. Ok. Aí, logo depois, tem uma, entre as duas, tem uma que vem dizendo tratamento de sítios reinfectados. Não, está errado aí. Então, a correta sequência é a afirmativa, aqui no caso dessa prova, dessa gravação que eu fiz aqui, é a letra A, na qual afirma que começamos pelo exame, reavaliação e diagnóstico. É como se começasse do zero. Depois vem a motivação, a reinstrução e instrumentação. Depois, o tratamento dos sítios reinfectados, o polimento, a aplicação de flúor e a determinação dos intervalos de consulta de manutenção. Então, a letra correta nessa prova aqui é a letra A. Esta questão, a questão 9, ela pede para que a gente escolha uma alternativa correta quanto ao objetivo da terapia periodontal de suporte, né? E o objetivo da terapia periodontal de suporte, dentre essas questões, a que está correta é aquela em que fala que ela tem como objetivo avaliar os fatores locais e gerais que influirão na seleção do futuro tratamento, né? Eu tenho como objetivo observar essa situação local e geral que vai influenciar na minha continuidade, né? No meu tratamento restaurador, no meu tratamento que vai fazer a reabilitação final do paciente. Não como diz na letra A, em relação a uma resposta à instrumentação 2 semanas, não é 2 semanas, são em torno de 6 semanas que a gente reavalia, não é para observar se há uma eficácia do controle subgengival, do biofilme subgengival, na verdade teria que se relacionar ao supragengival. A estética, uma outra alternativa diz sobre a estética gengival durante o sorriso, também não é isso, e nem muito menos a extensão dessa destruição periodontal, né, que seria a letra D, né? A letra correta é a letra D, na qual informa que os fatores locais e gerais que influirão na seleção do futuro tratamento. Nesta questão, a questão 10, informa que nós temos um paciente do sexo feminino de 37 anos que compareceu à clínica de odontologia de ensino da União Evangélica para tratamento. Ela relatou sangramento espontâneo e a escovação. Utiliza como medicação diária o ácido acetil salicílico e ao exame clínico periodontal e radiográfico não se observou perda de inserção.
a presença de placa e cálculo em abundância. O provável, então a pergunta é sobre o diagnóstico deste caso. Qual é o provável diagnóstico da doença desse paciente e o tratamento indicado? Seria qual? Onde vem falando que é periodontite, eu já elimino. Nós temos duas afirmativas aí como periodontite. Uma fala que é periodontite estágio 1, terapia periodontal básica, e a outra fala periodontite estágio 1, associada a fator sistêmico e modificada por medicação e o tratamento de suspensão do medicamento terapia periodontal básica. Por que não é periodontite? Não há, informando lá na proposta, que o paciente teve perda óssea ou perda de inserção ou presença de bolsa periodontal. Então, não é periodontite, né? Daí você já elimina essas duas. E sobraram 3 falando que é gengivite, ou seja, o diagnóstico desse paciente é gengivite. Vamos ver quais gengivites nos ofereceram nas afirmativas. Na letra B fala gengivite associada à placa. Correto. É uma gengivite associada à placa. Na letra C fala que é uma gengivite associada a fatores sistêmicos. Que fatores sistêmicos que são esses? Esse paciente não apresenta nenhum fator sistêmico associado à gengivite dele, então já está errada a letra C. Na letra D fala que é uma gengivite associada à placa modificada por medicação. Que medicação é essa? Aquele ácido acetilsalicílico não pode ser considerado como o fator, a informação do paciente tomar aquela medicação como fator que causaria a modificação dessa gengivite, né? Depois ele afirma que é para suspender o medicamento e uma terapia periodontal básica. Não. No caso aí, a que está correta é aquela que fala que é uma gengivite associada à placa como diagnóstico e qual o tratamento? Terapia periodontal básica. Ponto final. Basicamente isso, simples. Letra B seria a correta. Nesta questão de número 11, nós estamos abordando a questão do plano de tratamento e planejamento, onde nós devemos ficar atentos e levar em consideração a situação apresentada pelo paciente já nas consultas iniciais. A fase de planejamento, essas fases iniciais, ela também é chamada de fase preparatória. Na fase preparatória é a pergunta da questão. O que consta a fase preparatória, gente? Então vamos lá às afirmativas. Tem umas afirmativas aqui falando que a gente deve fazer raspagem, alisamento corono-radicular subgengival. Está errado, isso aí já é um tratamento. Outra fala sobre restauração das cavidades, também está errado. Outra fala que quando mesmo apresenta grande acúmulo de cálculo subgengival, de forma a interferir no diagnóstico das diversas áreas a serem avaliadas, a adequação do meio bucal é adotada antes do plano de tratamento. Errado! Esse cálculo que vai nos atrapalhar seria o cálculo supragengival. E tem uma outra aqui que fala para remoção do cálculo supragengival, adequação das cavidades, recontorno e repolimento das restaurações. Até aqui está tudo certo. Só que depois ele afirma para fazer a confecção de próteses. Errado. A gente não vai fazer a confecção da prótese como forma da fase preparatória. Isso aí já seria a fase restauradora 2, né? Fase corretiva 2 da fase restauradora. Então, a correta é lá a primeira letra A. Seria a remoção do cálculo supragengival, a adequação das cavidades, recontorno e repolimento das restaurações, ajustes da prótese e não confecção da prótese. E adequação endodôntica. Na questão 12, eles nos apresentam um paciente do sexo feminino, 51 anos, norma sistêmica, raça negra, 28 dentes presentes. Foi diagnosticado com periodontite estágio 4, ou seja, periodontite estágio mais avançado, com bolsas periodontais localizadas nos restantes 3 e 6 de 7 milímetros
especificamente em 12 sítios. Então, já apresentou aqui o total de sítios com bolsa periodontal. Nos demais cestantes, a profundidade clínica de sondagem não ultrapassou 3 milímetros, tendo como fatores retentivos o cálculo nessas regiões. Então, a pergunta é para que a gente possa afirmar, de acordo com esses dados, o que a gente pode afirmar aí? A primeira assertiva nos diz que o número de sítios com bolsa periodontal acima de 4 milímetros é maior que 10%? Bem, vamos voltar lá na informação do texto. O texto nos informa que o paciente tem bolsas periodontais localizadas nos cestantes 3 e 6 de 7 milímetros, né? Ou seja, acima dos 4 milímetros. Especificamente em 12 sítios. Bom, aí é uma conta matemática. Se o paciente tem 28 dentes presentes, ele tem um total de 168 sítios. Por quê? Porque eu pego esses 28 dentes e multiplico por 6 sítios em cada dente, dando um total de 168 sítios. Fazendo a minha regra de 3, esses 12 sítios se enquadrarão no percentual menor que 10%. Se vocês fizerem a conta, vocês verão aí que dará um percentual menor que 10%, um total de 168 sítios, e pegando desses 168, 12 sítios. Então, essa primeira letra em que o número, letra A, em que o número de sítios com bolsa periodontal acima de 4 milímetros é maior que 10, está errada. Na letra B, nos informa que, caso fôssemos considerar uma classificação pelo PSR, o score dos cestantes, 3 e 6, que foram os cestantes que mais foram acometidos, seria 4, corretamente. Esse cestante, se a gente fosse considerar pelo score do PSR, seria 4. Por quê? Porque ele nos informou, o texto, que as bolsas nessas duas regiões estariam com 7 milímetros. E 7 milímetros na sonda OMS ultrapassa a tarja preta. A tarja preta ficaria totalmente coberta. Entretanto, vamos continuar com a leitura da afirmativa. Então, seria 4. Aí, vírgula, com asterisco, devido à provável mobilidade apresentada nos dentes 26 e 45. Onde é que está escrito isso? Não existe essa afirmativa no nosso texto, então está errada. Não existe essa provável mobilidade. Se tivesse a mobilidade, teria que ter sido informada. Como não houve a informação, é sinal de que não tem a mobilidade e essa letra está errada. Letra C. A previsão para retorno à terapia periodontal de suporte, neste caso, é de 6 meses. Vejam, um paciente com uma situação de periodontite avançada, ele se classifica naquele paciente em estágio mais grave. E nós temos que ficar mais próximo dele, naquela nossa classificação, que vocês devem lembrar. Esse é o tipo de paciente que estaria com a gente em torno de 1 a 3 meses no máximo. Então, também está errada essa afirmativa. Letra D. Uma conduta que deve ser considerada no planejamento para o sexto cestante. Qual que é o cestante 6? É aquele que está com bolsa periodontal de 7 milímetros. Opa! Então, que deve ser considerado no planejamento para o sexto cestante, a cirurgia periodontal de acesso à raspagem, devido à grande profundidade de sondagem encontrada nessa região. Correto! Não quer dizer que eu vá fazer a cirurgia afirmativa que está nos fazendo aqui, é uma conduta que deve ser considerada. Então, quando eu faço o meu exame, quando eu faço o meu tratamento, já prevejo que esse cestante pode ter a necessidade de fazer um tratamento cirúrgico, devido à profundidade, pela grande profundidade das bolsas periodontais que foram sondadas, que deu ali na informação de 7 milímetros. Então, essa alternativa está correta. A letra E. O ideal é iniciar a terapia periodontal dando prioridade às raspagens do cestante 1 e 2. Absurda essa informação, né? Cestante 1 e 2
praticamente ele não tem nada. O que informa para a gente sobre o sextante 1 e 2? É aquele final da frase do texto. Nos demais sextantes, a profundidade clínica de sondagem não ultrapassou 3 milímetros, ou seja, inclui o sextante 1 e 2. Se eles estão com profundidade que não ultrapassaram não ultrapassaram 3 milímetros, tem apenas o fator retentivo, o cálculo, essas seriam as últimas raspagens que eu faria, e não a dar prioridade a esses sextantes. Então, está errada essa afirmativa. A 13ª questão. Ela fala sobre os intervalos da terapia periodontal de suporte, né? A senhora Fernanda de Noronha, né? E fala o texto dela, que ela fez o tratamento e será colocada no sistema, no esquema de terapia periodontal de suporte. E vem as alternativas para vocês colocarem V ou F, de acordo com a afirmativa certa ou errada. A primeira afirmativa diz que, no caso dos intervalos, né, que nós temos que seguir, a primeira afirmativa diz que, no caso de um paciente de primeiro ano, um caso difícil, vejam bem, caso difícil, no primeiro ano, vocês observaram que ele tinha uma prótese complicada, né, extensa, envolvimento de furca, má relação coroa-raiz ou cooperação questionável do paciente, o intervalo de retorno é feito a cada 3 meses? Não, está errado. Um paciente como esse tem que estar próximo de vocês o mais possível, ou seja, naquela nossa classificação, ele se enquadraria no retorno, no intervalo de retorno de 1 a 2 meses. Então, falsa essa primeira afirmação. Outra afirmação, paciente de primeiro ano, terapia de rotina e cicatrização sem ocorrências especiais, o intervalo de retorno é 2 meses, aí já é o contrário. Paciente no primeiro ano teve uma terapia de rotina e cicatrização sem nenhuma ocorrência alterada. Eu vou trazer esse paciente para ficar de 2 em 2 meses vindo comigo? Errado. Aí seria acima de 6, seria a partir de 6 meses. Falsa essa afirmação. A terceira afirmativa diz que o paciente exibe boa higiene oral, cálculo mínimo, nenhum problema oclusal, nenhum problema de prótese complicada, nenhuma bolsa restante e nenhum dente com menos de 50% de osso alveolar remanescente. O intervalo desse retorno é de 6 meses a 1 ano. Tá certo. Verdadeira essa afirmativa, né? É o contrário do que a gente falou nas duas anteriores. Na terceira afirmativa, nós temos o paciente que apresenta resultados geralmente bons e mantidos razoavelmente por 1 ano ou mais, porém exibe doença sistêmica que predispõe à destruição periodontal, algumas bolsas remanescentes e terapia ortodôntica em andamento. O intervalo desse paciente é de 6 em 6 meses. Errado também. A gente não pode deixar esse paciente que tem doença sistêmica, que predispõe à doença periodontal e algumas bolsas remanescentes, além de estar em terapia ortodôntica, eu não posso deixar esse meu paciente voltar a cada 6 meses. Eu tenho que trazer mais próximo de mim e faria uma terapia de 2, de 3 meses, não é isso? Então, 6 meses está errado. Falsa essa afirmativa. E a última afirmativa nos diz que o paciente apresenta resultados geralmente ruins após a terapia periodontal, associada a problemas oclusais, tabagismo, muitos dentes com menos de 50% de suporte, osso alveolar. Aí o intervalo desse paciente é de 1 a 3 meses, tendo que sempre submetê-lo a cirurgias. Opa, aí tá errado. De 1 a 3 meses o retorno dele tá ok, eu diria até que a gente puxaria ele para 1 mês mesmo, mas não quer dizer que sempre eu vou ter que, a cada visita, submetê-lo à cirurgia. Então, essa afirmativa está errada. Qual seria a letra correta? Seria a letra, aqui no caso da nossa prova, a letra E, com a sequência de F, V, F
F, ou seja, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Bem, nessa questão de número 14, nós estamos diante de um paciente, né, sexo feminino, 54 anos, diabética tipo 2, melanoderma, fumante, compareceu à clínica odontológica de ensino da União Evangélica com queixa de sangramento gengival sempre que escova os dentes e dor latejante no 46. Pronto. Essa dor latejante no 46, se não vier outra informação mais preponderante que essa já é a queixa principal do paciente para um planejamento, ok? Então vamos continuar. O exame clínico revelou gengiva demasiada, presença de cálculo dental generalizado, ausência de bolsas periodontais acima de 3 milímetros. Olha só. De profundidade, né? Recessão gengival de 3 milímetros no próprio dente 46, que é o dente da queixa principal, e cárie no dente 36. Então, de acordo com as informações acima, o que a gente pode afirmar? Como que ficaria o nosso plano de tratamento? Vejamos, em todas as opções, todas as alternativas, nós temos como início anamnese e exame físico, certo? Vamos procurando o erro uma por uma. Então, anamnese e exame físico estão em todas e está correto. Aí você vai começar a ver as diferenças quando você vê fazer um periograma antes da radiografia. O que a gente vai querer é o periograma após a radiografia, certo? Ah, professor, tem problema eu fazer o periograma e depois fazer a radiografia? Vamos ver? Então, vamos lá. Letra A. Primeira sessão, ele propõe fazer anamnese, exame físico, radiografias, tratamento restaurador do 46. A gente não orientou que o paciente, a queixa principal é 46, ok. Mas eu faria um tratamento não faria um tratamento, eu faria uma adequação, uma restauração provisória nesse dente, né? Então, quando a gente fala em tratamento logo na primeira sessão, eu já errei aí. Vamos para a letra B. Na primeira sessão foi proposto anamnese, exame físico, periograma, ok. Adequação do 46. Opa! Cadê a radiografia desse dente? Cadê a radiografia de uma forma geral e especificamente no dente 46? Não tem. Então já está errada aí. Segunda, a letra B está errada, incorreta. Na letra C já nos propõe o quê? Propõe, na primeira sessão, anamnese, exame físico, radiografias, periograma, adequação do dente 46. Ótimo, excelente. Olha aí, eu fiz a minha anamnese, procurei saber as informações do paciente, fiz o meu exame físico, avaliei o intra e extraoral. A partir do momento que eu estou com as minhas radiografias, eu faço o meu periograma e eu faço uma adequação para esse dente para depois fazer o tratamento. Então, tá ok. E aí tá certo. Vamos para a segunda. Polimento, profilaxia, técnica de higiene oral e odontograma. Certíssimo. Até aqui, essa é a questão correta. Vamos ver as outras? Na letra D diz, faríamos a anamnese, o exame físico, radiografias, tratamento endodôntico, onde a gente nem sabe se o dente está com indicação para tratamento endodôntico. Errado. E nós não faríamos o tratamento, nós faríamos a adequação endodôntica, se fosse o caso. Então, letra D, errou aí. E na letra E, nós temos como proposta na primeira sessão anamnese, exame físico, radiografias e adequação do 46. Depois eu faria o polimento, a profilaxia, a técnica de higiene oral e o periograma lá na segunda sessão, lá no final da segunda sessão, para depois fazer o odontograma, não estaria correto, né? Eu teria que fazer um periograma lá no início, né? Após as radiografias, para que eu, em caso de uma condenação desse dente periodontalmente, por algum motivo, eu já não dar cabo a outro tipo de
sequência. Então, o meu pirograma tem que estar lá junto das radiografias na primeira sessão. Então, nessa letra E também estaria errado. Qual seria a correta, então? Letra C, na qual eu faria a anamnese, o exame físico, as radiografias, o meu periograma, aí eu adequaria o dente 46, aí tudo bem, eu posso liberar o meu paciente. Na segunda sessão eu faria o meu polimento, a profilaxia técnica de higiene oral e o odontograma. Então, letra C é a correta da questão 14. Na questão 15, também falando sobre planejamento e plano de tratamento, nós temos algumas condições a serem observadas com bastante atenção para que obtenhamos êxito no desenvolvimento do tratamento. E pede para assinalar a alternativa que apresenta a resposta correta. Então, vamos lá. Vamos escolher uma. Primeira, considerar a cirurgia de periodontal de acesso à raspagem como prioridade. Errado. Na fase preparatória ainda piorou, né? Então, essa afirmativa já está errada. Ainda no plano de tratamento, eu posso prever e superar dificuldades, já proporciona na fase preparatória ou fase de adequação do meio bucal maior segurança para um tratamento bem sucedido. Pronto, está aí. Corretíssima essa afirmativa. Vamos ver as outras? Letra C. A fase restauradora é considerada quando eu tenho cárie e doença periodontal controladas. Faço o meu tratamento protético definitivo. Desta forma, eu estou especificamente na terapia corretiva 1. Errou aí. A fase restauradora é considerada, sim, quando eu tenho a cárie e doença periodontal controladas e faço o tratamento protético definitivo, mas só lá na terapia corretiva 2. Na terapia corretiva 1, eu faço o meu planejamento protético, o meu planejamento do tratamento. Então, está errada essa letra C. Na letra D, informa-nos que na fase restauradora, durante a terapia corretiva 1, eu faço o tratamento restaurador, o tratamento endodôntico e tratamento restaurador antes do tratamento endodôntico, já está errado aí. Reavaliação periodontal, cirurgias pré-protéticas ou estéticas e o planejamento protético nesta sequência. Não nessa sequência. Como é que eu faço o tratamento restaurador antes do tratamento endodôntico? Errou aí. E a letra E diz-nos que a fase preparatória ou fase de adequação do meio bucal consta de terapia periodontal, que seria a raspagem dental, exodontias, né, que seriam as de raízes e dentes perdidos, e o tratamento das cáries. Errado. A fase preparatória ou fase de adequação consta apenas da terapia periodontal e as exodontias. As outras áreas, no caso aqui falou tratamento das cáries, que incluiria a dentística, ela caberia só se colocasse como adequação das cavidades, não tratamento. Então, essa letra está errada também. A letra correta, para nós concluirmos, seria a letra B. B de bola. Prever e superar dificuldades já proporciona na fase preparatória ou fase de adequação do meio bucal maior segurança para um tratamento bem sucedido. E para finalizarmos a nossa parte, a questão de número 16, que diz, bem parecida com as duas anteriores, quanto ao planejamento e plano de tratamento em periodontia, temos como objetivo fazê-los para otimizar o tratamento periodontal. De acordo com as informações acima, podemos afirmar que assim irei. Quando eu vou otimizar o tratamento, o plano de tratamento e o planejamento, eu irei o quê? Primeira alternativa, eu irei evitar improvisações? Sim. Eu irei prever e superar dificuldades? Sim. Eu irei organizar antecipadamente o meu trabalho? Sim, também. E eu adequarei o meu tempo versus procedimento?
Ok, então a letra correta é a letra A. Vejamos as demais para que possamos tecer os comentários. Letra B. Eu iria prever e superar dificuldades. Sim, organizar antecipadamente o trabalho, adequar tempo versus procedimento, sendo o ideal iniciar a terapia periodontal dando prioridade ao desejo do paciente, é o paciente que manda na nossa clínica, na nossa organização, no nosso planejamento. Então, quer dizer que se ele não quiser fazer algum tratamento, a gente deixa a cargo dele? Errado. Letra C. Eu irei, podemos afirmar, né, seguindo, voltando lá no pedido da questão, assim podemos afirmar que irei aumentar improvisações. Mas que eu só estou querendo organizar o meu trabalho, como é que eu vou fazer um planejamento para aumentar a improvisação? Eu quero diminuir meus improvisos, eu quero eliminar improvisações, eu quero evitar improvisações. Então já errou daí. Letra D. Diz que eu irei considerar a cirurgia periodontal de acesso à raspagem como prioridade. Que prioridade é essa? A cirurgia periodontal para acesso à raspagem, ela vem lá em segundo plano. Primeiro eu tenho que tentar controlar a situação periodontal desse paciente como uma terapia básica de raspagem e alisamento coronorradicular subgengival, supragengival, sem acesso cirúrgico. Depois, não dando um bom resultado, que eu entraria para a cirurgia. Então, já está errado essa de entrar com cirurgia como prioridade. E iniciar a terapia periodontal dando prioridade às raspagens dos restantes menos acometidos? Errado. Como iniciar a terapia periodontal pelos restantes menos acometidos? Eu tenho que começar pelos mais acometidos. E aí, depois, eu vou para os menos acometidos. Então, a letra correta é a letra A. Com as informações acima, podemos afirmar que assim irei evitar improvisações, prever e superar dificuldades, organizar antecipadamente o trabalho, adequar tempo e procedimento. Letra A. E assim nós concluímos a nossa parte de devolutiva, com esse gabarito comentado, e desejo que todos tenham saído muito bem.